Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2020 chamado Os Novos Mutantes. O filme é basicamente assim: 5 mutantes adolescentes estão presos dentro de um hospital abandonado porque não souberam controlar seus poderes e causaram muita destruição. Uma mulher diz ser a diretora e que vai ajudar eles, mas confia em mim, eles vão descobrir que não é tão simples quanto parece. Respira fundo e vem comigo que eu te explico como tudo aconteceu. Uma garota chamada Dani Moonstar acorda do sono depois que seu pai aparece desesperado mandando ela fugir. A casa está toda destruída, como se um tornado tivesse passado por lá. Então, eles correm até a floresta para se esconder. Mas antes disso, ela consegue pegar uma coisa na gaveta. O pai escondeu ela atrás de uma árvore e mandou ela não sair de lá. Ela também disse que precisa voltar para ajudar os outros. Mas, pouco tempo depois, ela entra em estado de choque quando vê o corpo do seu pai caído na sua frente sem vida. Ela continua correndo para mais fundo na floresta e sente que algum animal está caçando ela, mas infelizmente tropeça e desmaia. Mais tarde, a garota fica confusa quando acorda em um hospital vazio com as mãos algemadas. Ela tenta procurar por ajuda, mas de repente a doutora Cecilia Reyes entra na sala. Ela diz ser a diretora do hospital e acalma Dani para que ela possa tirar as algemas das mãos da garota. A menina conta sobre o que aconteceu na noite passada. Por causa disso, a doutora Reyes devolve para ela o colar de urso que ela pegou antes de sair de casa com seu pai ontem à noite. Isso significava muito para ela, pois era a única lembrança que ela tem do seu pai. Enquanto isso, suas conversas são monitoradas pelas câmeras de vigilância na sala. A doutora Reyes também falou para Dani que na verdade ela não é uma humana normal, e sim uma mutante. Então pede para a garota ficar no hospital até aprender mais sobre seus poderes e como controlá-los. Mas Dani diz que nunca teve nenhum poder. Na manhã seguinte, a doutora Reyes reúne 4 outros adolescentes que também são mutantes como Dani. Primeiro vemos o Samuel, mais conhecido como Míssel, Liana, mais conhecida como Mágica, Roberto, que inclusive é brasileiro e seu codinome é Mancha Solar, e Rain, que prefere ser chamada de Lupina. A doutora Reyes trouxe cada um deles para o hospital, pois sofreram ou causaram tragédias horríveis, começando por Sam, que acidentalmente desabou toda uma mineração de carvão onde seu pai e colegas trabalhavam. Roberto queimou a sua namorada até virar cinzas, sem querer. Foi sem querer querendo. Rain escapou de casa depois de ter dilacerado um padre depois dele ter marcado ela como bruxa por causa do poder. E Liana foi escravizada e infelizmente sofreu muito quando era uma criança por uma criatura chamada o Homem Sorridente. E anota esse nome, porque vamos ver mais sobre essa criatura. Todos eles também possuem habilidades super-humanas únicas, devido às suas mutações em seus DNAs. Roberto pode manipular energia solar, Sam pode voar na velocidade de um jato, Liana tem poderes de magia interdimensional, e Rain pode se transformar em um lobo. Depois de um tempo, Dani se aproxima deles e é apresentada como a nova adolescente no hospital. Em seguida, a doutora pede para Liana dar uma volta com a Dani e mostrar para ela como as coisas funcionam. Elas saem, e Dani diz que vai tentar fugir do lugar e por algum motivo a outra não tá nem aí. Ao mesmo tempo, um lobo estava seguindo ela de longe. Infelizmente, ela acabou batendo em um campo de força magnética que cerca todos os terrenos do hospital, causando um sangramento no nariz dela. Ficou claro que a doutora Reyes também é uma poderosa mutante que consegue manipular campos de energia de plasma. Liana riu da Dani pra deixá-la com raiva e por causa disso, Dani queria bater nela, mas Liana usou imediatamente seu poder para desviar. Dani não aguenta mais esse lugar e ainda se sente mal pelo que aconteceu naquela noite. Então, ela voltou pro prédio e planejou se jogar da torre da igreja enquanto a lobo observava lá de baixo. No momento certo, Rain veio e impediu ela de tirar a própria vida e a convenceu de pelo menos tentar encontrar uma resposta para o que houve naquele dia. A garota lobo decide mostrar para Dani um pouco mais sobre o campus e explica que o superpoder do Sam é voar em super velocidade. Ele pratica colocando vários pesos nele mesmo e se desafia a carregá-los a uma distância cada vez maior. O problema é que ele tá sempre com um braço ou uma perna quebrada porque nunca consegue aterrissar, já que ainda está aprendendo a controlar as suas habilidades. O Roberto não diz qual é o seu poder e tenta convencer as garotas a ficarem com ele. Obviamente, elas recusam. Depois disso, conversaram e chegaram a uma conclusão, de que Liana é a pior pessoa de lá. À noite, o Sam e o Roberto estavam conversando na lavanderia enquanto eram vigiados pela doutora.
Enquanto isso, Danny estava tendo um sonho sobre aquele dia que o tornado destruiu a sua vila, fazendo sua energia cerebral e seus poderes mutantes ficarem elevados. De volta na lavanderia, o Sam foi assustado por uma das máquinas de lavar que estavam fazendo um barulho estranho. Ele foi verificar a máquina e de alguma maneira acabou sendo teletransportado para sua infância, numa mina onde ele costumava trabalhar. Ele vai andando entre os mineiros até encontrar o pai para falar com ele, mas quando chega perto, percebe que é uma versão zumbi do homem. Então, um dos mineiros tentou acertá-lo com uma picareta e ele voou para fora da máquina com muita força, quebrando tudo. No dia seguinte, Danny tomou um banho com Rain e ela notou uma marca de W no ombro dela e a perguntou se a tatuagem doeu muito para fazer. Então, Rain ficou com vergonha e foi embora, deixando ela sozinha lá. Já no banheiro masculino, vemos Sam chorando e com muita raiva. Então ele usa os poderes para bater na própria cara. Agora vamos para a sala de terapia e vemos os 5 praticando controlar seus poderes, enquanto são guiados pela doutora Race. Liana ficou zoando a Danny, chamando ela de Pocahontas e outras coisas. Obviamente, Danny não aceita e a briga começa. Depois que Danny dá um soco nela, o braço direito da Liana cria uma espada chamada Soul Sword, e ela quase usa contra Danny. Mas a sorte da menina é que na hora certa, a Dra. Race conseguiu a proteger usando sua barreira e parou a luta. Logo depois, as duas foram punidas, sendo trancadas em um quarto de isolamento. Danny escuta a Liana sussurrando para si mesma no quarto, e vemos um flashback da sua infância, onde um homem alto e magro, com uma máscara de sorriso, ficava em cima dela. Enquanto Danny teve um pesadelo naquela floresta... Enquanto Danny teve um pesadelo naquela floresta... Oh, meu Deus. Enquanto Danny teve um pesadelo naquela floresta com neve perto de sua casa e um monstro gigante tenta atacá-la, Raze encontra ela toda molhada de sangue e começa a fazer mais testes com a garota. E enquanto tira o sangue dela, as duas conversam. E a doutora diz que Danny ainda não despertou os poderes, além de que um dia ela vai ser uma grande heroína se aprender a controlar. Rain está indo para a igreja se confessar e diz que pecou várias vezes. Ela admite que está se apaixonando pela Danny e que fez coisas libidinosas, supimpantes, pensando nela. Que coisa. Que coisa, não? Mas tudo começa a ficar meio estranho quando ela ouve uns passos. Depois as portas se abrindo. E do nada um padre gritando com ela, a chamando de bruxa e até coisa pior, hein? Então ela corre pra fora e começa a rezar, dizendo várias vezes que demônios não entram em igrejas. No dia seguinte, os mutantes queriam jogar verdade ou consequência usando um detector de mentiras. Eles começam com o Roberto, e ele escolhe consequência, mas Liana diz que só pode escolher verdade. Então a primeira pergunta foi com quantas garotas ele já ficou. Ele responde que até perdeu a conta, mas o dispositivo mostra que ele tá mentindo, então admite que foram só 3. E você, hein? Quanto você falaria, seu danado? Sam ri dele, então Roberto fica com raiva, manda ela sentar na cadeira. Dessa vez é meio estranho, porque ele estava segurando uma pedra de carvão e Danny perguntou por que ele estava com aquilo. Sam responde dizendo que foi o último presente que seu pai deu pra ele, antes da mina ser destruída. E então Liana interrompe a conversa, dizendo que ele já respondeu e é a vez da novata. Mas não vai precisar que ela use o detector de mentiras, porque vai saber quando ela vai mentir. Então Liana pergunta qual é o poder dela, e Danny diz que ainda não sabe. A segunda pergunta era o que aquele colar significava. Então Danny diz que quando era pequena tinha muito medo do escuro, então seu pai deu esse colar de urso para ela e contou uma história sobre um urso que vive dentro de nós e se alimenta do medo, dizendo que quando somos crianças temos um urso pequeno e fraco e quando somos adultos temos um monstro gigante e mais forte. Então o colar serve para ela lembrar de não ter medo de nada, pro urso não crescer. É claro que Liana acha essa história muito chata, então se sentou na cadeira do detector de mentiras e Danny pergunta por que ela está lá. Liana responde que tirou a vida de 18 homens, e enquanto dizia que era a mutante mais forte de lá, vemos que a doutora estava vigiando eles pelas câmeras. Por causa disso, ela brigou com eles no dia seguinte, dizendo que pelo visto não pode confiar neles, e Sam pergunta por que ele não pode ir pra casa. A doutora diz que eles são procurados e que se não estivessem lá estariam em um lugar muito pior.
e que precisam melhorar. Ele continua reclamando, dizendo que não tá melhorando nem um pouco e que está tendo muito pesadelo e vendo coisas estranhíssimas. Ele sai da sala com raiva e a doutora vai atrás. Mais tarde, Lyanna conseguiu fazer a doutora Reyes dormir, porque colocou umas coisinhas no chá dela. E aproveitando aquela chance, todos fizeram uma festa e se divertiram livremente naquela noite. Eles até comentaram que talvez pudessem estar sendo treinados para entrar nos X-Men. Mas eu acho que o processo seletivo não envolve prender adolescentes no... Não podia colocar nenhum dos X-Men famosos? Sei lá, aquele trouxa com asa de pombo gigante? Rennie leva Danny para um lugar, dizendo que tem uma surpresa para ela enquanto Roberto e Sam conversam. Eles falam sobre o motivo de estarem lá, e Sam se emociona, dizendo que o acidente na mina o fez perder tudo que tinha, e que o que aconteceu com seu pai foi tudo culpa dele. Roberto diz que sente muito, e Sam pergunta o que ele fez para estar lá. Mas ao invés de responder, ele vai embora porque não quer falar sobre isso. Danny e Rain saíram do prédio pela tubulação de ar e deitaram num lugar para ver as estrelas. Conversa vai, conversa vem, e aí as duas sentem o clima e dão um beijão. A parte maneira é que a Rain quase se transforma em um lobo de tanta vergonha. Isso é meio constrangedor. Depois disso, Roberto, que não é burro nem nada, chegou na Lyanna que estava nadando e perguntou se podia entrar. Ela deixa e fica provocando ele. Depois de se beijarem, Roberto começa a sentir um calor no corpo porque ele se lembrou do passado. Mas não é o passado que você tá pensando. O passado é quando ele incendiou a sua namorada sem querer. Agora a parada ficou séria, hein? Porque o corpo da mina queimada apareceu atrás dele e acabou acionando um alarme. Isso acordou a doutora Reyes e todo mundo foi pra até... Isso acordou a doutora Reyes e todo mundo foi até a piscina e encontraram o Roberto já pegando fogo. Ele gritava desesperado e parecia estar fora de controle. A doutora teve uma ideia genial, que devia usar mais vezes em personagens com poderes de fogo. Ela pegou o rodo e jogou o cara na piscina para ele voltar ao normal. Roberto ficou com muita raiva e quis ir embora do lugar porque achava que Lyanna estava fazendo isso para zoar com a cara dele. Mas de acordo com as imagens da câmera de segurança, ele estava na piscina sozinho, enquanto Lyanna continuava trancada no quarto de isolamento. Então, uma briga generalizada começou. Roberto queria ir embora de lá porque o lugar estava infestado de demônios, e Lyanna também entrou na confusão dizendo que não tem medo dela. A cena corta para a doutora arrastando Lyanna de volta para a sala de isolamento e iniciou o protocolo de segurança trancando todas as portas e quartos. Durante uma análise que a doutora estava fazendo na Danny, a garota começou a acessar as lembranças do passado e parece que quando era criança estava num daqueles laboratórios com outras crianças mutantes. Em seguida, vemos a Lyanna assustada com um desenho que viu na parede, e logo depois, Rain começa a ter visões horríveis do seu passado. De repente, ela é marcada no ombro pelo mesmo padre que fazia aquelas atrocidades com ela. Isso faz a garota se transformar num lobo e sair correndo. Depois disso, Lyanna deduz que as visões são resultado dos poderes de Danny se manifestando. A capacidade de manifestar fisicamente os medos, ilusões ou outros pensamentos da mente de uma pessoa. Então, ela imediatamente tenta estrangular a coitada e a leva pro limbo. Mas felizmente a doutora Reyes consegue injetar um sedativo nela. No dia seguinte, Danny vai até o quarto de Lyanna para devolver o seu fantoche de um dragão roxo, que caiu quando ela foi acalmada na noite anterior. Ela diz que o limbo é um reino criado por ela e pelo dragão roxo quando era criança. Tudo começa a dar errado agora. Presta atenção, hein? Na sala de controle, a doutora Reyes recebe os resultados dos exames de Danny, usando o sistema da empresa que ela trabalha, a Essex Corporation. Ela precisa coletar o DNA da Danny e executar a garota porque ela é considerada a mutante mais forte e incontrolável que inclusive pode colocar a vida de todos em risco. Danny vai até Rain, mas fica com medo de chegar perto. Ela se desculpa pelo que aconteceu e diz que todas essas coisas ruins não são sua culpa. Rain diz que ela não precisa se preocupar, porque sabe que não foi de propósito. Danny começa a contar sobre as cenas que viu das crianças sendo estudadas no laboratório. Ela acha que eles serão enviados pra lá depois que receberem alta. A doutora Reyes aparece dizendo que é hora da consulta e leva ela pra bem longe onde ninguém consiga chegar. Ela amarrou a garota em uma maca e parece estar pronta pra dar um veneno ou algo do tipo pra ela. A situação faz com que seus poderes saiam de controle em outro canto. A Lyanna e o Sam são atacados pelos Homens Sorridentes, que são as criaturas que abusaram de Lyanna na infância.
Enquanto eles tentam fugir daquele monstro horrível que parece o Slenderman, várias outras criaturas aparecem e conseguem pegar a Lyanna, mas Sam dá um jeito e eles tentam encontrar uma forma de sair de lá. Uma cena muito boa é quando o Roberto estava levando uma panela e o monstro apareceu atrás dele com as mãos no ombro. Então ele usa o seu poder para criar uma pequena explosão e mandar o bicho para longe. Na cena seguinte, Rennie escuta a Dani gritando por ajuda e imediatamente começa a procurar por ela usando seus sentidos de lobo. E quando chega lá, começa a atacar a Dra. Race, mesmo antes de se transformar 100% em lobo, e a mulher tenta fugir do quarto. Ao mesmo tempo, Sam encontra Roberto tentando quebrar a barreira da saída do hospital, que tá mais fraca do que antes. Todos eles se reuniram na sala da Dra. Race e perceberam que eles estavam sendo treinados para serem mercenários da Essex Corporation. Para conseguirem escapar, vão precisar acabar com ela para tirar os campos de força em volta do hospital. Usando os sentidos afiados da menina lobo, eles conseguem encontrar a Dra. Race. Ela avisa para eles que a Dani é muito poderosa e está destinada a destruir tudo. Então ela os prende nos campos de força. Quando ela foi atacar a Dani novamente, sufocando ela com um campo de força, um urso demoníaco gigantesco com os olhos vermelhos de raiva e puro ódio chegou. Esse era o maior medo dela e devorou a mulher, deixando a Dani desmaiada. Lyanna usou seus poderes para viajar para o limbo e pegou uma espada irada, armadura e o Lockheed, que é o dragão roxo, para lutar contra o urso demônio, enquanto Rain tentava acordar a Dani. Sam e Roberto também se juntaram à luta, mas não deu pra fazer muita coisa, o bicho tava muito forte. A sorte deles é que o espírito do pai da Dani apareceu do nada e mandou ela enfrentar o seu maior medo. Por conta disso, ela acordou e decidiu bater de frente com o urso do demônio, acalmando ele e fazendo o bichão se desfazer aos poucos. No final, o grupo descobre que os campos de força que cercavam toda a instalação desapareceram. Eles decidem sair do lugar e procurar a cidade mais próxima. O que você achou desse filme, hein? Quero saber a sua nota de 0 a 10. Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo tudo. A minha nota para esse filme é 7, principalmente por ter dois atores brasileiros, o Roberto e a Doutora. Ah, e assiste esse vídeo que eu postei esses dias. É sobre um mundo onde todos têm superpoderes aos 18 anos, mas uma garota de 25 ainda não descobriu qual é o dela, e não vai descansar enquanto não resolver isso. Tamo junto, um abraço, beijo!